O século XX. Começando em 1901 e terminando em 2000, foi um dos períodos mais agitados da história. Em apenas 100 anos, o mundo mudou completamente e se transformou de uma maneira intensa. Tivemos grandes avanços tecnológicos, revoluções sociais e também muitas disputas pelo poder, incluindo guerras jamais vistas anteriormente pelos seres humanos. Ao mesmo tempo, conhecido como época dos grandes massacres, nunca antes havia a humanidade visto tantas mortes em guerras e conflitos. O cientista Eric Hobsbawm estudou esse período e escreveu livros famosos sobre ele. Ele chamou de A Era dos Extremos, destacando o quanto esse século foi intenso, cheio de contrastes e transformações rápidas. Além disso, Eric Hobsbawm também consagra a expressão o breve século XX, pois o século não começa em 1901 nem termina no ano 2000. Ele começa, na verdade, em 1914 na eclosão da Primeira Guerra Mundial, como veremos posteriormente. Mas então, fica a pergunta, quem na verdade foi a grande personalidade do nosso século XX? Nós poderíamos marcar como diversas pessoas, por sua influência política, por sua influência na cultura, por sua influência nas guerras, por sua influência no futebol, por sua influência em diversos setores da sociedade. Pois bem, tem alguma lista aqui com algumas pessoas que poderiam ser essas personalidades. Winston Churchill, Adolf Hitler e Benito Mussolini pela sua influência nos seus territórios e nas suas nações durante as guerras mundiais. Robert Oppenheimer, pela descoberta da bomba atômica. Marie Curie, pelo descobrimento do rádio e do polônio, elementos da tabela periódica. Albert Einstein, por exemplo, que descobriu a teoria da relatividade e fez com que toda a ciência e toda a física mudassem completamente. Temos também Nelson Mandela e Martin Luther King Jr., que foram dois grandes líderes que lutaram pela igualdade racial e pelos direitos humanos, cada um em seu país, mas com ideais muito parecidos. Os dois mostraram que a mudança pode acontecer através da paz, que até hoje são exemplos de liderança e de humanidade para todo mundo. Os Beatles e Charlie Chaplin, que são referência para a cultura mundial até os dias de hoje. E claro, não poderia faltar ele, o Rei Pelé. O rei que simplesmente mostrava um talento fora do comum com 17 anos e já foi campeão da Copa do Mundo de 1958, além de ter ganhado 2 depois. O que mudou para sempre o que nós conhecemos como futebol. Além dele, claro, Renato Portaluppi, campeão mundial pelo Grêmio. E claro, Capitão Canabarro, não preciso nem dizer o porquê tá na lista, né? Mas todos já sabem. Enfim, trouxe essas diversas personalidades para mostrar que não é fácil de a gente definir por uma pessoa só quem foi a grande pessoa do século XX, até porque todas elas contribuíram de alguma maneira para que houvesse a construção desse século e que houvesse a construção do mundo que temos hoje. Mas e agora? Como é que dá para explicar tudo isso? Então, vamos começar do começo, né? Bom, como o historiador e cientista Eric Hobsbawm já tinha falado, o século na verdade começou em 1914, mas no início do século, o mundo era dominado por impérios coloniais e pela vida rural. Mas logo vieram mudanças profundas, como a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e ela mostrou o poder destrutivo da tecnologia moderna e abalou o equilíbrio político global. Em seguida, tivemos a Grande Depressão e o nazismo, marcando uma época de crises e extremismos, culminando na Segunda Guerra Mundial, o conflito mais devastador da humanidade, encerrado com as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Mas então, o que dá para tirar de importância das guerras mundiais? Justamente as mudanças que elas provocaram. Elas redesenharam o mapa político mundial, criaram instituições como a ONU para tentar evitar novos conflitos, aceleraram os avanços tecnológicos e científicos e mostraram ao mundo o custo humano e moral da guerra. Bom, esses eventos ainda ensinaram a humanidade que a necessidade de buscar paz, o diálogo e a cooperação entre as nações era de extrema importância para que novas tragédias assim nunca se repitam. Então, me contradizendo completamente o que eu falei agora, a Guerra Fria, em 1947, foi um período de tensão política, ideológica e militar, que aconteceu até 1991, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o que, na verdade, não deveria acontecer, né, porque os países tinham concordado em tomar lição da guerra e parar de brigar. Mas, enfim, ela não foi uma guerra direta entre as duas potências como tinham sido anteriormente. Os Estados Unidos e a União Soviética fizeram uma disputa por influência e poder no mundo, uma Guerra Fria. Esse conflito dividiu o mundo entre capitalismo e socialismo. Além disso, viu o avanço da corrida espacial, com a chegada do homem à Lua em 1969 e o crescimento da tecnologia nuclear e da informática. Enquanto isso, povos em todo o planeta lutavam por liberdade e direitos civis, movimentos feministas, antirracistas e de independência das colônias africanas e asiáticas transformaram a sociedade. A cultura floresceu com a música popular, o cinema, o rock, o samba e o jazz, expressando as mudanças de mentalidade e os anseios por paz e igualdade. No campo científico, no século XX testemunhou descobertas impressionantes: DNA, vacinas, energia atômica, computadores e o surgimento de internet, que revolucionou a comunicação humana. Por outro lado, o século também enfrentou crises ambientais, ditaduras, guerras regionais e o constante desafio da desigualdade social.